Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glórias a Deus que nos concede esta oportunidade nesta noite para glorificar, engrandecer, exaltar, prestar o devido culto ao Senhor, pois a palavra de Deus diz que nós devemos continuamente louvar, engrandecer e exaltar o reino de Deus. Amém? Que Deus possa nos dar graça nesta noite, e você e eu aqui de uma forma gloriosa, com a fé inequívoca, uma fé gloriosa, salvífica em Deus, possamos prosseguir diante de Deus com a nossa memorável confiança, pois a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus possa abrir nesta noite a porta da palavra e a glória de Deus recai sobre cada um dos meus amados irmãos e das minhas amadas irmãs. Que Deus nos dê graça e assim possamos participar da palavra da noite em nome de Jesus. Amém? Vamos então aos escritos sagrados, ao qual está escriturado no livro de Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eu vou até o capítulo 17. Capítulo 17, vou ler uma palavra conhecida no verso 20 e o verso 21, ao qual tem o título de A Vinda do Reino de Deus. Amém? Sagrado do Senhor. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Repita na sua casa, onde quer que você esteja, porque o reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, poder sentar em nome de Jesus. O nome do Senhor, irmãos, tem sido continuamente glorificado, agradecido e exaltado em nosso nome. E nós temos visto que cada dia que passa, ainda que temos aprendido muita coisa da parte de Deus, temos uma necessidade muito gloriosa, profunda, de compreender todas as coisas de uma forma muito simples, de uma forma muito ampla, natural. Por quê? Porque nós aprendemos da parte de Deus que a Bíblia diz: seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. E eu penso que esse é o momento em que deve se acender aos nossos corações uma meditação segundo a graça de Deus, não só ao momento em que nos dedicamos a estudar a palavra sagrada, mas também propriamente quando oramos ao Senhor, posto que nós tomamos as coisas de uma forma a se materializarem, não por vista, mas por fé. Então temos que observar todos os pensamentos e todas as obras ao qual o próprio Deus nos traz como necessárias para que eu, você e todos nós possamos compreender o que vem a ser o reino de Deus. O tema desta noite diz bem claro, e assim é aplicado na palavra, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então nós caminhamos, irmãos, e começamos a ver que em inúmeras situações o próprio Deus já nos dá graça na palavra sagrada para compreender inicialmente o que vem a ser o reino de Deus em nossas vidas. Eu trago também nesta noite como uma palavra que possa muito nos ajudar, uma palavra já bem antiga, clássica, e eu creio que muitos já devem até conhecer. Está no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, capítulo 9 do profeta Isaías. Eu vou ler esse escrito sagrado para que assim possamos então dar início à nossa pregação. No capítulo 9, verso 7. A palavra do Senhor, 9, o verso é o verso 7. Amém? Então diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nós observamos então o seguinte, irmãos:
O próprio Deus, de forma gloriosa, profunda e eterna, já havia elaborado muitos e muitos anos, ou seja, 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, que o reino de Deus iria prevalecer sobre toda a humanidade, independente, sabe, da vontade humana do homem ou não. Então nós vemos aqui, ele está dizendo, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Nós sabemos que Jesus é oriundo da raiz de Davi. E nós vemos aqui que o próprio Deus já tinha trazido, naturalmente, como escrito soberano, que Jesus Cristo, ele viria sobre um reino, ou seja, o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o reino de Cristo, traduz assim uma mesma obra, ao qual eu estou falando, de soberania. Então nós aprendemos da parte de Deus, que em muitas ocasiões transitam pelos nossos pensamentos, pelos nossos corações, que Jesus Cristo é uma religião, que Jesus Cristo é apenas um modo de viver. Não, nós trazemos aqui pelos escritos sagrados e a própria palavra de Deus, na introdução ao qual eu falei, diz a palavra de Deus que assim os fariseus estavam lhe perguntando e ele respondeu que o reino de Deus não viria com aparência, nem estaria aqui ou acolá, mas o reino de Deus estaria dentro de cada um de nós. Quando nós olhamos para essa palavra, nós começamos a ver que em inúmeras situações o próprio Deus nos explica, com a devida dedicação, com o devido amor, com a devida graça, que nós devemos caminhar diante de uma solidez de tudo aquilo quanto a palavra do Senhor tem nos trazido, e não mais ficarmos lançados a uma tristeza, a um choro, a um pranto, a uma angústia, a uma situação em que vai ser levada a um desdobramento. Então começamos assim a arguir a nossa própria alma e a buscar diante de todo o poder de Deus o porquê do reino de Deus está dentro de nós. E aí nós começamos a olhar e vemos que Jesus Cristo não é uma religião, nem um processo de religiosidade. Jesus Cristo, ele nos dá uma direção preciosa para a sua palavra anunciada antes mesmo do seu nascimento. Então é alguém que está de forma soberana transitando nos nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito, porque é a única pessoa no mundo em que foi anunciada naturalmente a sua morte, naturalmente a sua obra e naturalmente também a sua vida. Ninguém nunca teve um homem semelhante a Jesus, porque estamos falando não de um homem natural encarnado, como muitos daqueles ao qual nós tivemos aos nossos olhos, aos nossos corações, e até mesmo em outras gerações. Nós estamos falando simplesmente de um Deus encarnado, chamado Jesus Cristo, ao qual aqui esclarece para aqueles fariseus, e ele diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que ele quis dizer com isso? Nós temos caminhado, irmãos, e temos visto que são inúmeras colisões que ocorrem na vida do cristão, e ele começa a perguntar por que algumas coisas dão certo e outras coisas não dão, por que algumas coisas prosperam de uma forma gigantesca, gloriosa, e outras coisas não prosperam, ainda que algum de nós assim possamos trazer o almejar de que aquelas coisas deveriam prosperar e assim não sucede. A palavra do Senhor desta noite, irmãos, visa nos dar o devido endereço da compreensão de tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Inicialmente nós aprendemos até mesmo que o religai é a obra da religião em que faz ligar a igreja de Deus, na verdade, com os homens e assim vice-versa. Mas na verdade, quando nós vamos ouvir e escriturar, ruminar a nossa mente nas escrituras sagradas de Deus, nós começamos a ver que Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é um reino. E ele fala bem claro dessa palavra, porque lá no primeiro momento, no capítulo 3 do livro de Mateus, ou seja, Evangelho segundo Mateus, vamos ver o que diz a palavra de Deus em Mateus 3, para que nós possamos assim alicerçar o nosso conhecimento e termos a devida confiança e a fé. Olha o que diz em Mateus, capítulo 3, o verso é o primeiro e o segundo. Diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então veja bem, ele diz arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós sabemos que os judeus, eles eram, irmãos,
enfaticamente pessoas que temiam a Deus, porque conheciam a historicidade dos seus patriarcas, de toda a sua tribo, de toda a história que envolvia o povo de Israel. Nós podemos ver aqui de forma bem clara que o escritor, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ou seja, o reino dos céus. Quando ele diz está próximo, é porque o próprio Jesus já é a pessoa encarnada que ali estabelece a efusão e a proliferação da graça de Deus em divulgação, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas então se dê a vida eterna. Então nós observamos que o próprio escritor diz: porque, na verdade, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, existem muitas situações em que nós não conseguimos consolidar, nós não conseguimos até mesmo, irmãos, de forma a organizar na nossa mente, nos nossos corações, na nossa alma e no nosso espírito. Por quê? Porque o próprio Deus está dizendo que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Logo, se nós temos então essa palavra de orientação, como hoje nos dá o Senhor, nós observamos o seguinte: a Bíblia diz que o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Como alguém pode consolidar o reino de Deus dentro da sua própria vida, dentro da sua própria alma, dentro do seu próprio espírito, se ele não tem a fé? Por quê? Porque nós estamos diante de um reino. E se nós estamos diante de um reino, nós temos um rei. E se temos um rei, temos as suas prerrogativas. E se temos as suas prerrogativas, lhes devemos então obediência. Lhes devemos então a devida atenção, para que nenhum de nós venha a ser de forma irresponsável, de forma a agredir, de forma até mesmo desprezar todo e qualquer que seja a palavra do Senhor. Quem crê nessa escritura sagrada, diga glória a Deus. Quem crê que Jesus Cristo é o que movimenta a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, diga aleluia. E por que eu digo isso, irmãos? É uma coisa até óbvia, mas para muitos não é óbvia. Por quê? Porque se nós temos um reino, temos um rei. E se temos um rei, devemos então prestar a devida homenagem segundo a graça de Deus. Porque quando olhamos para Deus, nós vemos um Deus que tem absoluta autoridade, que tem absoluto poder e soberania. Vemos um Deus que nos traz atributos da sua glória, como um Deus onipotente, como um Deus onisciente, como um Deus onipresente, que tudo pode, e diz a sua palavra, e que nenhum dos seus pensamentos, irmãos, podem, pois, ser assim impedidos. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. O que eu quero trazer nesta hora, irmãos, é que nós não estamos diante de um processo religioso. Talvez alguns pensem assim, que optaram por uma religião e agora eu sou cristão. Não, você está diante de um reino. A própria palavra de Deus, ela nos deixa bem claro, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mas como ela está dentro de nós? Nós observamos, irmãos, que nós somos oriundos da onde? Do império das trevas. Porque nós fomos concebidos em pecado, e a Bíblia diz que nós estávamos já lá perdidos, vagueantes, errantes, no caminho das trevas. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, para que nós possamos então atestar. Nós estávamos no caminho das trevas, amém? Vamos observar a palavra de Deus. Vamos abrir o livro de Colossenses. Eu vou ler apenas o capítulo 1, eu vou ler o verso 13, em nome de Jesus. Olha o que diz o Espírito Sagrado de Deus, irmãos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Uma coisa, irmãos, deve ficar bem clara para todos nós. Estávamos aonde, como diz a palavra, no império das trevas. Ou seja, quando nós falamos de Satanás e falamos do império das trevas, nós falamos de obra gigantesca, irmãos, ao qual só um Deus tem acesso ali, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para que pudéssemos então ser retirados do império das trevas e formos assim lançados e acessados ao reino de Deus. Então, quando isso fica bem claro em nossos corações, nós começamos a ver que existe naturalmente uma, diferença muito grande. Quando Deus fala do reino dos céus e fala do império das trevas. Mas existem situações em que nós, na verdade, vemos que
existe a necessidade de você desenvolver, e eu também desenvolver na minha vida, para que assim fique bem claro ao reino de Deus que está no céu e o império das trevas, quem é quem diante de quem. Eu quero dizer, quem é quem diante de Satanás e seus demônios, porque fazem a sua vontade e vivem segundo a sua conveniência, mas quem está no reino de Deus, na verdade, não quer mais nada absolutamente com o reino das trevas. Quem está entendendo, você pode dar um glória a Deus. Aonde eu quero chegar com esta pregação? Eu quero chegar porque muitos fatos na nossa vida, eles não ficam devidamente claros, porque muitas pessoas ainda não entenderam que não se trata de uma religião, se trata de obedecer a um rei, e aí então as prerrogativas da sua palavra, todas as suas benevolências, todo o seu poder, toda a sua honra, toda a sua glória, toda a sua autoridade, vão se manifestar, não só na minha vida, mas como na vida de todos nós. E o que eu quero dizer para os amados irmãos? Quando você vive segundo o reino de Deus, você começa a compreender de uma forma bem clara que agora você vive pela justiça desenvolvida por Deus e não mais pela sua justiça. E quando então um homem assim ou uma mulher ainda não tem essa devida clareza, eles vivem no reino das trevas. Mas é muito comum alguém estar no reino das trevas e dizer que já faz parte do reino de Deus. Isso é uma loucura. Por quê? Porque quando você faz parte do reino de Deus, você abre mão de uma forma muito gloriosa. Então todos os direitos da sua vida, ao qual você tem, você entrega a esse rei chamado Rei Jesus. Então os direitos da minha vida agora passam a ser de quem? Do Rei Jesus, ao qual me concedeu a vida pela sua infinita misericórdia e bondade. Eu reconheço então que tenho uma vida e tenho alguns direitos dados pela pessoa de Jesus Cristo. Então eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou dado graças em todo momento por Deus, e as prerrogativas de Cristo recaem na minha vida, porque agora então eu vivo não mais segundo os meus direitos que vivia na loucura do mundo das trevas, mas agora eu vivo na benevolência e na graça de Deus. Quem pode dar um aleluia, diga aleluia. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele está dizendo que as prerrogativas ao qual estão em Jesus Cristo, elas escoam para o coração daquele que crê e confia no nome do Senhor. É por isso que Deus, quando transporta um homem verdadeiramente das trevas para a luz, ele lhe garante não somente a vida eterna, ele lhe garante também os direitos e as prerrogativas que estão pautados na promessa da Sagrada Escritura, como os direitos transferidos por Deus através da pessoa de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós vemos, irmãos, que muitos ainda não compreenderam isso. E o que eu falo nesta noite é que o próprio Deus, de uma forma bem sublime, de uma forma bem clara, diz: porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mas olha, irmãos, se nós não temos a devida força e fé e compromisso com o rei, não temos a devida obediência, não temos a devida obra de temor e tremor, então é óbvio que não carregamos nenhum rei dentro do nosso coração, e muito menos o reino de Deus. Carregamos as prerrogativas de uma justiça humana falida, verdadeiramente derrotada, fracassada, como milhares e milhões de outros carregam. O que Deus quer nos alertar é que Jesus Cristo está dizendo: porque o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, cada um de vocês estão em seus lares, em suas casas, assim como eu, carregam o reino de Deus. Mas se esse reino for vazio, repleto de rebeldia, indisciplina, indiferença e coisas ao qual habitam no coração do homem e que não convém ao reino de Deus, é óbvio que não tem nenhum reino. E aí então começa a dificuldade do homem, porque ele não fica elucidado dentro do coração dele de que Jesus Cristo é o rei. E se temos um rei, temos um rei. E se temos uma palavra soberana, temos que obedecê-la. Por quê? Toda a prospecção, irmãos, toda a prosperidade, ela está pautada em nós fazermos na nossa vontade humana. Isso já foi repetido centenas, milhares de vezes, mas eu vejo que muitos não conseguem carregar o reino de Deus dentro do coração deles. Por quê? Porque a vida está lançada em fazer a conveniência da justiça humana temporal, falida e rejeitada e impedida sob
quaisquer benefícios diante de Deus, de prosperar nos céus ou até mesmo na face da terra, uma vez que já falei inúmeras vezes que Deus transtorna o caminho do ímpio. E por que o caminho dele é transtornado? Porque o reino de Deus não está estabelecido na vida dele. Ora, se o próprio Deus, com um modelo glorioso, diz que transtorna o caminho do ímpio, o caminho do errante, o caminho do rebelde é igualmente transtornado. Por quê? Porque é necessário que se desenvolva a oportunidade dada por Deus de que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ora, se eu tenho reino, eu não tenho só um processo de religião ao qual eu tenho conhecimento que me é chegado a lançar as minhas orações até o céu. Eu sirvo a um Deus que tem naturalmente uma disciplina acerca de todo o meu posicionamento temporal, e Ele assim me mostra na sua palavra, em justiça gloriosa, oportuna. Quando Jesus Cristo aparece a João na ilha de Patmos, Ele aparece com vestes sacerdotais, devidamente anunciando que o reino de Deus, ele ali deve prosperar, não só nas vestes, mas como no pensamento, como na alma, como no espírito e principalmente no coração. Jesus está dizendo que o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Ora, mas se não há nada dentro da pessoa que traga a devida reflexão, a devida luz, a devida imagem de que o reino de Deus traz temor e traz uma vida consolidada em não fazer a justiça humana. Por quê? Porque a justiça humana é caminho de morte, mas a justiça de Jesus Cristo é um caminho de vida e um caminho de eternidade. Você na sua casa pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia. E por que insistimos nós nesse posicionamento, irmãos? Porque muitos irmãos às vezes ficam pautados: por que eu não posso isso, por que eu não posso aquilo? Não é que você pode fazer o que você quiser. Agora você não pode desenvolver o reino de Deus dentro de cada um de nós, se você estiver continuamente como rebelde, em repleta assim agressão ao reino de Deus. E é isso que ele está dizendo, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Essa é uma palavra, irmãos, que nos traz graça para que nós possamos entender que o reino de Deus, ele é trazido na nossa vida de uma forma memorável quando nós entendemos que a justiça de Deus, ela é transportada para os santos de Deus, e é a causa de nós recebermos as promessas não só da salvação, mas também de todo o desembaraço, de toda a obra que vem assim a ser desatada, a ser desenvolvida, a ser desenrolada. Porque nós temos muitos assuntos que não progridem, e alguém diz: mas pastor, eu faço, eu tenho feito, mas Deus diz: o reino de Deus não pode desenvolver na vida de todos os homens. Certa ocasião, eu vi uma entrevista com aquele pastor chamado Roberto Shedd, e ele estava dizendo que em toda a sua vida ele expulsou um demônio uma única vez, e perguntou para todos os membros da sua igreja, e eles disseram que nunca haviam assim feito tal coisa. Ele disse: é coisa terrível. Mas por quê? Porque é necessário que o reino de Deus esteja pautado dentro dos nossos corações, de uma forma salvífica, de uma forma gloriosa, e não de uma forma em que o homem possa titubear em dois pensamentos. Porque aquele que não traz o reino de Deus, a devida convicção, a devida fé, o temor e o tremor, o que acontece, irmãos? Ele não vai para o reino de Deus, mas fica entre o reino das trevas e naturalmente aquele caminho que não consegue ser absorvido pelo reino de Deus. Quando Jesus Cristo fala, ele diz: o reino dividido, ele não pode prosperar. Por que não pode prosperar? Ora, se estamos em Deus, estamos aqui no lado esquerdo, glorificando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Há entre nós um espaço, e aí passamos para o reino das trevas. E aí voltamos, supostamente pela imaginação louca, para o reino de Deus. E aí ficamos no meio, com um pé no reino e um pé no outro reino. E aí o que fica, na verdade, esclarecido para a Escritura Sagrada de Deus, e diante da mesa do Senhor, da sua soberana glória e graça, ele diz: não tem identidade e não pertence a nós. Por que não pertence a nós? Porque o homem precisa entender, ou ele desenvolve uma identidade de temor e de tremor, de amor, de fidelidade e de compaixão, de reconhecimento que ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, caminhou 40 dias pela face da terra, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus.
Olha, o que nós vemos é que nós não temos um processo de religião falida, fria, fracassada e assim até mesmo, sabe, repudiada. Mas nós temos que viver aos nossos olhos, aos nossos corações e aos nossos ouvidos um reino chamado Reino de Deus. E que isso possa ficar claro para todos os homens da humanidade, que aquele que segue a Jesus Cristo, de maneira nenhuma, ele morrerá. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que estiver morto, ainda que morto em Jesus Cristo, ele viverá. Esta é uma noite, irmãos, ao qual nós temos mais uma vez a oportunidade da graça de Deus, de fortalecermos o nosso conhecimento com Deus, e não cada um de nós desejar ir para um caminho segundo a sua conveniência cultural, segundo a sua conveniência ao qual você está inclinado, segundo o desejo do teu coração. Não, o que Deus quer é que nós entendamos que nós fazemos parte de um reino, e todos os homens e mulheres, aqueles que estão inclinados, aqueles que estão compromissados, aqueles que estão, na verdade, ávidos para que haja prosperidade do reino de Deus, assim se dará dentro da sua vida. E por que eu digo isso e confirmo e creio diante de Deus? Porque o reino de Deus está dentro de vós. E se nós temos, irmãos, uma vida segundo a nossa justiça humana, segundo a nossa incapacidade pessoal, terrena, temporal, sempre voltado para o mesmo discurso de conveniência temporal, nós naturalmente é óbvio que não temos o reino de Deus. Jesus Cristo disse, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mas como haverá um reino se milhares e milhões de pessoas estão mergulhadas, emergidas em águas rotas, em lamas, em monturos e assim em muitas obras completamente contraditórias a Deus? A Bíblia diz que uma boca fala o que o coração está cheio. E é óbvio, se nós estamos cheios da graça de Deus, defendemos o reino de Deus que nos é chegado, não tão somente pelas profecias messiânicas e outras demais profecias, mas defendemos um reino ao qual temos um rei, ao qual a sua palavra diz que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Então assim abrigamos a nossa alma e trazemos o nosso espírito para beber da água da vida, convictos de que haveremos de participar não somente de hoje, dos dias de hoje, da graça divina de Deus, mas alcançaremos a eternidade do Senhor, conforme a sua promessa. Assim sendo, eu creio que hoje o Espírito de Deus está nos trazendo uma grande alegria, porque sabemos, ó Deus, irmãos, que passarão os céus, a terra e o mar, mas desejamos sempre estar ao lado de Deus. Eu creio que o melhor lugar no mundo é compreender que é necessário ser obediente e submisso a Deus, para que assim o reino de Deus possa estabelecer uma obra gigantesca, gloriosa em nossas vidas. Quando nós olhamos para os mais antigos homens dos nossos antepassados, nós vemos homens com uma fé gigantesca, e o qual que eles perseveravam na fé, para que tenham sempre a virtude de quê? Do reino de Deus. Nós vemos Elias, de uma forma gigantesca, operar sinais e prodígios e maravilhas, porque vivia na vida de Elias não somente a necessidade humana, mas principalmente a justiça de Deus. E com a justiça de Deus, Elias operava sinais e prodígios, porque ele tinha dentro do coração dele o reino de Deus. E onde eu quero chegar com essa pregação é que muitas das nossas necessidades humanas, temporais, não são alcançadas por causa da falta de identidade espiritual. O homem não sabe se fica do lado esquerdo, não sabe se fica na direita ou no meio. Ele não tem identidade espiritual. O que Deus quer nos mostrar nesta noite, através da palavra de Deus, é que o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo, irmãos, eles são absolutos em qualquer situação. E por que eu digo isso aos irmãos? Não se completaram 72 horas da minha vida em que eu tive encontro com Satanás e seus demônios, e graças a Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, pude ali expulsar o império das trevas que está sobre a vida de um homem. E por que eu digo isso, irmãos? Porque o reino de Deus,
ele tem a capacidade de expulsar Satanás e seus demônios e fazer outros tão nobres, grandes sinais e fazer com que nós caminhamos vivificados, afogueados, fervorosos em fazer uma vontade não religiosa em que eu pego esse microfone e falo apenas de Deus de uma forma romântica ou religiosa. Não, eu estou falando de um reino que se estabeleceu não só na minha vida, mas há de estabelecer na vida de todos nós, quando nós compreendemos que o reino de Deus está dentro de nós. Quem crê nessa palavra, se você assim pode, diga aleluia. Se você assim pode, diga glória a Deus. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu creio que muitos dos irmãos já estão até mesmo cansados. E alguns, não digo todos, mas entristecidos, amados, porque temos falado da grandeza de Deus. Em muitos momentos ela não se consolida, ela parece tão distante, ela parece tão, impossível de ser alcançada. Mas eu quero dizer aos amados irmãos, eu falei que não tinha 72 horas em que Deus, o Eterno Santo que está entre nós, em que eu havia expulsado um demônio. Mas não tem 24 horas que o soberano Deus, Eterno, Senhor de tudo e de todos, ao qual eu estou pregando, Senhor do reino de Deus, me trouxe grande visão nesta madrugada para a minha alma. O que eu quero trazer para os amados irmãos é que o reino de Deus é mais sólido que o mundo real quando você entende que nós não temos um processo religioso e devemos toda a honra e toda a glória àquele que está no céu. E que tudo pode, que nenhum dos seus pensamentos podem, pois, ser impedidos. Você que está na sua casa, nesse momento de oração, eu não sei qual é o assunto que você está empurrando, eu não sei o assunto que você está buscando a desatar, a desenvolver. Entenda só uma coisa. Eu estou aqui, e assim como você, nós haveremos de enfrentar o tribunal sagrado de Deus. O que eu quero dizer aqui é de uma forma simples, de uma forma muito, gloriosa. E os irmãos sabem que o mentiroso, ele é filho do diabo. Eu não poderia estar trazendo nenhuma mentira, mas sendo eu, graças a Deus, sustentado pelo reino de Deus, eu prossigo esta palavra para que se tenha na vida dos meus amados irmãos. Eu sei que a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros. Você tem possibilidade de desenrolar, de ser abençoado, prosperado, ajudado, libertado, mas você precisa entender que Deus cobra da tua vida e da minha vida uma identidade ao qual você deva ter diante do reino de Deus. Porque nós vemos aqui que o reino de Deus é superior a tudo e a todos. E na verdade, como nós podemos vencer a Satanás e seus demônios? Só se nós desenvolvermos a gloriosa presença de Deus e assim se estabelecer dentro de nós o reino de Deus. Então não fique pensando que a sua alma está à deriva, que a sua alma está perdida, ou você não sabe por onde começar, então onde, portanto, terminar. O que eu preciso, pastor? Você precisa trazer uma identidade para a tua alma. Você precisa deixar definitivamente as obras que pertencem aos principados e potestades do inferno e não fazê-los nenhuma homenagem sequer, ainda que seja a menor homenagem que você possa trazer a Satanás e seus demônios. Você não deve trazer e permanecer do lado deles. Saia e vá direto para os braços de Deus, e assim o reino de Deus estará dentro de cada um de nós. O que Deus fala de forma clara, gloriosa e concisa é que a identidade é que determina o lado que você está. Você observa que em cada cédula ao qual nós tiramos da nossa identidade, estabelece o nosso nome, o local onde nascemos, o país onde vivemos e outros dados demais. Por quê? Porque ali está caracterizado de onde você veio, quem você é e aonde são os arquivos que você foi devidamente escriturado. Que Deus possa nos dar graça nesta noite e lançar sobre os nossos corações a devida homenagem de que Jesus Cristo, Ele trouxe verdadeiramente uma obediência a Deus, e assim o seu nome está escrito também no livro da vida como um nome sobre todos os nomes. Deus também quer te capacitar e te abençoar e te fazer mais do que vitorioso em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que receba essa palavra, no nome do Senhor, seja glorificado em
engrandecido e exaltado. E as palmas mais uma vez louvam e engrandecem o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.